sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese do Crisma. Hoje vamos falar sobre o sacramento da reconciliação. Começamos lembrando que no cristianismo o essencial é agir segundo a fé em Cristo e aceitá-lo na própria existência. Ele assumiu de modo definitivo a nossa humanidade e nos deu a possibilidade concreta de optar por ele, sair de nós mesmos para sermos para os outros. Numa palavra, amar. O ser humano nasceu para o amor e só se realiza no dom de si, só se realiza amando. Jesus pregava sempre o caminho do amor e da reconciliação. Amor e perdão muitas vezes são faces da mesma moeda. Basta dar uma olhada nos ensinamentos de Jesus, nos encontros dele com Zaqueu, Mateus, Madalena, a mulher adúltera, nas suas ações de perdoar os inimigos, nas curas que realizava. Sua condição básica era crer no perdão. A parábola do filho pródigo, ou melhor, do pai bondoso, é talvez a melhor representação do amor incondicional de Deus Pai pela humanidade pecadora. Deus acolhe e, por que não dizer, resgata o ser humano sem colocar-lhe condições ou trazer presente qualquer cobrança pelas faltas cometidas. O pecado afasta as pessoas da comunhão, destrói a amizade e a harmonia da vida, transforma e rompe os relacionamentos pessoais e sociais. O pecado afasta as pessoas do coração misericordioso de Deus, nosso Pai. Para voltar ao amor desse Pai é preciso passar pela reconciliação consigo mesmo, com as pessoas, com a comunidade e com o mundo. A reconciliação é o sacramento com que Jesus Cristo socorre a fragilidade do ser humano, que havia atraiçoado ou rejeitado a aliança com Deus. Reconcilia a pessoa com Deus e com a igreja e a regenera como nova criatura pela força do Espírito Santo. Por isso, e também, ele é chamado de sacramento da penitência, pois é o sacramento da conversão do ser humano e também do perdão de Deus. É o encontro do coração arrependido com o Senhor Jesus, que acolhe numa festa de reconciliação. Este sacramento realiza uma conversa de paz, e agora a gente vai ver como. Quando a gente briga com alguém, depois nós devemos pelo menos fazer as pazes. Mas como é que a gente faz as pazes? Bom, tem que primeiro mostrar para outra pessoa que a gente reconhece ter feito algo mal. Isso pode acontecer de muitas maneiras. Às vezes por palavras, a gente vai até o outro e pede desculpas. Às vezes por ações, a gente trata melhor a pessoa a quem se ofendeu, dá um presente. Mas de alguma forma tem que expressar que quer a paz com aquela pessoa e não a guerra e a briga. Mas também a outra pessoa, a outra parte, ela precisa aceitar a nossa desculpa ou o nosso presente. Tem um provérbio que diz: quando um não quer, dois não brigam. A gente podia dizer parecido: quando um não quer, dois não fazem as pazes. E isso tem que se tornar conhecido para que todo mundo que viu a briga ou sabe dela fique sabendo também que fizemos as pazes. Porque, afinal de contas, a briga de dois atinge outras pessoas. O pecado cria em nós inimizade com Deus. É uma espécie de briga. Quem peca não está em paz com Deus. É preciso fazer as pazes, então. Só que no caso, como Deus é infinitamente bom, Ele já toma a iniciativa e vai logo dizendo: eu quero fazer as pazes com você. Deus disse isso por meio de Jesus. Toda a vida de Jesus foi uma mostra de que Deus queria fazer as pazes com a gente. Por isso, Jesus procurava os pecadores, era amigo e companheiro deles, para dizer: olha, Deus, meu Pai, gosta de vocês, embora vocês sejam pecadores. Arrependam-se, reconheçam o pecado e peçam perdão, que Deus perdoa. Com o pecado, prejudica o mundo, como esse pecado prejudica o mundo, a conversa de paz com Deus não pode ser só entre Deus e mim. As pessoas, principalmente a comunidade cristã, precisa participar desse diálogo. A comunidade também foi prejudicada e ofendida pelo nosso pecado. Nessa conversa de paz com Deus, a comunidade entra no meio, através do padre, mas não só,
porque também os outros cristãos, por suas orações e boas obras, estão ajudando o pecador a se arrepender. O sacramento da penitência é a conversa de paz com Deus. O padre representa a igreja como comunidade reunida por Deus na fé em Jesus ressuscitado. Nessa conversa de paz, a gente reconhece os pecados, tudo aquilo que não amar causou em mim e nos outros. Por isso a gente conta ao padre, pede perdão a Deus e aos irmãos, diz que está arrependido e que não quer mais pecar, quer se esforçar para amar cada vez mais. Por isso se reza o ato de contrição ou arrependimento. Mostra a vontade de corrigir-se e por isso o padre dá uma penitência para se cumprir depois. Mas na conversa de paz sempre entra também a resposta do outro. A resposta de Deus, essa Jesus já nos deu por sua vida e pelos seus ensinamentos. Na confissão, essa resposta é repetida pelo padre sobre nós, sobre os pecados que confessamos. É a absolvição. O padre diz: Deus, que pela morte e ressurreição de seu Filho Jesus reconciliaste o mundo consigo e enviaste o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente pode ir em paz porque Deus fez as pazes com a gente. E essa paz também foi feita com a comunidade, a igreja toda representada pelo padre. O padre pode repetir para nós como Jesus: vá em paz, seus pecados estão perdoados. Um outro nome deste sacramento é sacramento da confissão, porque a declaração, a confissão dos pecados diante do padre é um elemento essencial desse sacramento. O arrependimento e a confissão rompem com o pecado e reorganizam a vida da pessoa. Podemos também chamar este sacramento de sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do padre, Deus concede o perdão e a paz. O perdão reconcilia, une, dá comunhão e paz. E o que é necessário para ser eficaz, para uma confissão ser eficaz? Primeiro, exame de consciência, analisar em que e quando não amamos, rompemos com o amor. Segundo, ter arrependimento real do que fez. Terceiro, ter o propósito de não recair no pecado e de evitar as circunstâncias que o favoreçam. Quarto, confessar-se sem omitir nada. E por último, cumprir a penitência estabelecida pelo confessor. Ninguém precisa ter medo do sacramento da confissão, de que ali alguém faça acusações ou questionários. Cada um já tem de fazê-lo por si próprio, porque na confissão ninguém está no banco dos réus. Também não é preciso me defender. Então, alcanço a liberdade diante de mim mesmo e diante da minha história, a liberdade de estar diante dos meus erros. E existem outras maneiras de ser perdoado. Quando estamos realmente afastados de Deus e dos irmãos por pecado grave, devemos mostrar a sinceridade do nosso arrependimento e pedir perdão a Deus pelo sacramento da reconciliação. Nos outros casos, ou na falta de oportunidade de se confessar, há outros meios para se obter o perdão de Deus. Primeiro, pela participação sincera na Eucaristia. Toda a força do sacramento da penitência decorre do sacrifício de Jesus, que se torna presente na Eucaristia. Toda a celebração da Eucaristia celebra também a reconciliação de Deus com os homens. Há também um momento específico para pedir perdão e ser reconciliado, que é o ato penitencial. Segundo, pelo perdão mútuo, podemos esperar também que Deus nos perdoe. Isso pode ser através de um pedido de perdão, um cumprimento cotidiano, dar presente, fazer favor, um gesto de amizade. Muitas vezes esses gestos já evidenciam nosso pedido de perdão. Mas muitas vezes é preciso pedir perdão. A pessoa que ofende pelo perdão, a pessoa ofendida, expressa o oferecimento do perdão. Em terceiro, por atos de penitência, caridade e esmola. Em quarto, pelo gesto de amar. O amor cura todas as ofensas.
Quinto, pela oração e pela celebração da palavra de Deus. A leitura diária da palavra de Deus também nos reconcilia com Ele. Escutar a palavra é converter-se, diz o profeta Jeremias. Há convicção de que a palavra de Deus perdoa, que as palavras do Evangelho perdoam nossos pecados. Lembramos aqui a importância da leitura orante da Bíblia. Em todos os casos, como também na confissão sacramental, é necessário o sincero arrependimento, a disposição de perdoar os outros e de consertar o mal praticado. Sem isso, não há verdadeira conversão, e então pedir perdão é somente uma farsa. Os frutos do sacramento da reconciliação, vamos falar um pouquinho sobre eles. Mas quais seriam esses frutos próprios do sacramento da reconciliação? Este sacramento é um exercício de conversão contínua, um exame permanente de nossas posturas e comportamentos que leva a uma vida cada vez mais sintonizada com o projeto de amor de Deus. O convite à reconciliação faz crescer em nós a consciência do quanto ferimos a amizade, o amor e a comunhão com Deus, sobretudo quando falhamos no amor ao nosso semelhante. A vivência desse sacramento liberta para uma vida mais feliz, equilibra a relação com Deus, que passa a ser pautada pelo amor e não pelo medo. Faz a gente perceber o quanto somos frágeis e também o quanto isso nos torna menores diante de Deus, mas nos impulsiona a uma superação constante das nossas próprias limitações. Quem frequentemente busca a confissão sem escrúpulos e sem temores descabidos, vai descobrindo lentamente a sábia pedagogia de Deus, que nos conduz no seu amor entre tropeços e quedas tão comuns à nossa fragilidade humana. O sacramento da reconciliação refina a visão crítica da gente mesmo, ao mesmo tempo que aprendemos a ser tolerantes conosco e com o próximo. Este sacramento nos insere no mistério salvífico da cruz do Senhor, que a todos resgata com a sua imensa misericórdia. Nosso encontro de hoje fica por aqui. Fiquem com Deus e uma excelente semana.